Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de vocês também. Esse é um problema que todas as segundas-feiras nós nos lembramos dele e esquecemos logo depois que passa, como tudo na vida, né? Então, ele está ali, a luz continua brilhando com essa mesma força todas as segundas-feiras, provocando sempre as mesmas exclamações da nossa parte e nenhum movimento para que a gente solucione. Isso é um excelente exemplo, né, para a gente na vida em relação a qualquer coisa. A gente sabe, certamente que a gente sabe, tudo que precisa fazer. Eu tenho alguns lugares vagos, eu não sei se são os médios que estão do lado do passe, né? Ok. Desculpem então todos que estão aqui. A gente espera que na próxima casa a gente consiga um pouco mais de lugares, compartilhar pelo menos, mas vamos juntos. Nesse momento de hoje, tem sido aqui os nossos encontros, é bom assinalar que não há aqui nenhuma pretensão de se fazer ciência, nem de se dar palestras, nem de se fazer escola. O que a gente busca aqui realmente é esse entendimento, e mais do que o entendimento que dá frutos em ação, né, verdadeira ação nas nossas vidas. Então, obrigado por nós estarmos hoje aqui, obrigado pela paciência de vocês. Eu tenho 2 momentos. Eu quero iniciar antes de passar para o McAllister, que está aqui, que é o nosso companheiro que hoje vai nos falar sobre o Ho'oponopono, falar rapidamente sobre o seminário que nós já temos anunciado aqui com vocês. E ele vai, em poucos minutos, dizer para nós alguma coisa, que de repente alguns de vocês fazerem algumas questões em relação ao seminário, que é um processo que hoje a gente tem abrigado aqui na casa, alinhando os nossos, eu diria assim, as pontas da estrela que brilha aqui, que nós queremos sempre fazer o entendimento de que tudo é uma coisa só. Não há diferença nessa unidade da vida. Mas eu queria que o Marcelo viesse falar aqui um pouquinho antes sobre, e até para provar o que eu estou dizendo, sobre o seminário que nós vamos fazer sobre o Bhagavad Gita, que é o grupo de estudos que o Marcelo Paturi conduz aqui na nossa casa todas as quartas-feiras, já há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos, é. Já tem isso. Então, o Marcelo vai falar um pouco sobre nós, falando sobre esse seminário no geral. Já vai ter não, tá vendo? Isso aí já é. Só um agarrar aqui assim, Tá beleza? Tá. Então eu vou falar só 3 minutos. É um convite a esse workshop que vai acontecer nesse sábado agora, um dia antes dos Dias das Mães, não é isso? Então esse workshop vai ser sobre um livro de origem hindu, é o Bhagavad Gita. Ele já falou, né? Nós fazemos estudos aqui todas as quartas-feiras. Mas esse sábado vai ser um workshop de 10 da manhã às 5 da tarde, com almoço indiano aqui incluído. Bacana, então estamos todos convidados. Esse livro, ele traça assim, passo a passo de como, tanto fala aqui na casa, de como viver em Deus. É um passo a passo, bem didático. Aí eles vão falar, não, mas isso eu já sei, então não precisa vir. Então, mas você já sabe por que está encarnado, né? Então, o ruim é que sempre quando a gente tem assim 1000 forças positivas puxando para um lado, tem 1000 forças para o outro, né? Aí vai e chove no sábado. Ah, não vou não porque está chovendo. Aí, então não vai, tá bom. Ah, não vou não porque amanhã é dia das mães e tem que ir para o shopping comprar presente. Então não vai. Sempre tem 1000 forças dizendo que não, sempre tem. Até para mim. Sempre não vou fazer workshop não, já dou aula aqui quarta-feira, não precisa não. Sempre tem força negativa. Então, sábado, mas esse não é um convite gratuito não. Custa R$40. R$40 é de graça. Se fosse 1 milhão, seria de graça. Né? Então, mas esse dinheiro vai ser todo revestido para casa. Desses R$40, 15 vai ser para custear o nosso almoço aqui e o restante vai ser todo para casa. Então, eu vou ficar aqui até o final. Estão me vendo, né? Decorar uma figura aqui. Eu lá no final, quem quiser se inscrever, pode se inscrever, eu vou anotar o nome aqui. Quem se quiser vir na hora e pagar na hora também, pode. Beleza? Então, todos convocados. Já troquei a palavra convite por convocação. Para quem não conhecia ainda, esse é o nosso Marcelo Paturi, que tem feito um trabalho fantástico aqui em relação a esse livro também
tão fantástico ou mais quanto que é o Bhagavad Gita, né? Como é que foi que você falou agora, Marcelo? Eu achava que era Bhagavad, né? Como é que é? Está bom assim, tá bom assim? Tá. Pois então, vamos continuar então seguindo. Miriam, você quer fazer uma pequena introdução, apresentar? Depois passar a palavra para ele, para falarmos sobre o longe. Só para dizer que hoje nós vamos falar, eu digo nós, é vício de linguagem, esse pronome pessoal, primeira, nós, né? Então, nós mesmo, não é majestático não. Já sabe por quê. Sobre libertação, ok? Nosso tema é libertação, é um tema que eu peço que vocês já comecem a me ajudar a partir de agora, porque ele implica um esforço muito grande da minha parte para poder traduzir com a menor imperfeição possível aquilo que a gente pretende compartilhar com vocês hoje. Não, mas você pode falar. Você precisa falar embaixo, tem gente. Se você quiser, eu posso segurar aqui, ó. Sim. Ai, que coisa boa. Oi, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Essa casa é uma casa que tem um coração para lá de aberto. E nós estamos aproveitando esse momento para poder compartilhar com vocês um trabalho que está sendo realizado aqui na casa, desde o comecinho de março, utilizando as técnicas do Ho'oponopono no atendimento dos pacientes que buscam a casa às quintas-feiras. Conheci o Ho'oponopono há 1 ano e meio atrás, passei a participar ativamente do fórum dirigido pelo Al, e hoje a gente eu particularmente posso dizer que eu tenho tido assim, excelentes resultados pessoais, tão excelentes que eu pedi que Luiz Augusto me desse a oportunidade de compartilhar isso com os pacientes. Então, a cada 15 dias, às quintas-feiras, a gente tem recebido esses pacientes. Então, eles fazem o trabalho do Ho'oponopono 1 hora antes do tratamento espiritual. E depois dessas 5 sessões, que foram quase 2 meses, semana que vem, no seminário, a gente já vai ter como compartilhar alguns efeitos que aconteceram dessa junção do tratamento espiritual e do Ho'oponopono. E não é à toa que a gente está colocando o seminário no dia 16 para abrir essa oportunidade de conhecerem a técnica, quem ainda não conhece, altamente simples, transformadora e libertadora. Só com a vontade de vocês, quem não conhece, vir aqui conhecer, além de estar ajudando muito a casa, porque essa casa ajuda muito a gente. Então, de repente, está na hora da gente fazer a nossa parte também. E como nada está separado do todo, o Ho'oponopono tem tudo a ver com a palestra de hoje. Eu quero que vocês conheçam o Al McAllister. Está me vendo bem? Bora para isso. Não fala para saber. Tem que falar. Quando é tão simples que é realmente muito grato. Está muito longe. Está longe aqui? Chegar um pouco mais perto. Tá, e agora? Isabel, tem que me ajudar, te ajuda. Agora sim, acho que agora melhorou. Quero agradecer a acolhida pela casa, Luiz Augusto. Realmente eu fiquei impressionado com o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Já fiquei sabendo disso há algumas semanas, o trabalho da Miriam, os médicos aqui, realmente me tocou o coração. Por isso que eu aceitei de vir até aqui, conversar com vocês e responder qualquer pergunta relativa à prática do Ho'oponopono. É muito simples mesmo. O Ho'oponopono significa endireitar o caminho, colocar no prumo. E tem tudo a ver com isso que estava sendo falado da libertação. Libertação de quê? Dos padrões limitantes na vida da pessoa. Então, a gente tem uma escolha. Ou a gente vive desses padrões, olhando tudo a partir desses padrões, ou a gente se alinha com o nosso eu verdadeiro. Então é o que eu desejo a todos, é a paz do eu. O que é a paz do eu? O nosso eu verdadeiro, ele está alinhado diretamente com a divindade, com Deus.
E é só no presente que se encontra essa paz. E essa paz a gente encontra através do que chamamos de limpeza de memórias. Memórias são os diversos padrões que nós assimilamos na nossa formação, padrões que trazemos de cultura, de país, do local onde nascemos e de família, padrões ancestrais. E são esses padrões que fazem com que a gente olhe um para o outro e julgamos. O julgamento é automático. Mas esse julgamento é a nossa oportunidade da gente limpar esses padrões. Então eu sou grato, estou aqui, olho todos vocês, o meu intelecto, essas memórias, estão fazendo avaliações de cada um de vocês. E vocês estão fazendo de mim também. Pode ser pelo sotaque, pode ser pela aparência. E tudo isso é oportunidade de se limpar. Então a gente pede a divindade para limpar essas memórias. Uma frase já limpa tudo isso, que é te amo. É só pensar, te amo, te amo, te amo. Você está amando esses padrões porque eles estão lhe dando a oportunidade de tratá-los, de reconhecê-los e libertá-los. E ao mesmo tempo, você está se dando o amor. O amor no sentido de reconhecer que você permitia que isso acontecia, mas que agora você está fazendo essa escolha de pedir a Deus para limpar essas limitações. Então é muito simples. São 4 frases que dá para se usar. Sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grato. Só isso. Começando por aí, coisas maravilhosas se apresentam na vida da pessoa. E a vida é uma coisa que me veio logo no início, que a vida ela se torna uma revelação. E não tem nada a ver com conhecimento acumulado, coisa assim dos diversos eus no ego, que é o que avalia as pessoas, os eventos, as coisas. Não. É a ligação direta com a tua essência, que é essa paz do eu, a tua identidade própria, verdadeira. Então, o Ho'oponopono é isso, o início é esse. Se tiver alguma pergunta, eu possa responder dentro desse assunto. Sinto muito, te amo, me perdoe, te amo, sou grato. Essa pergunta, essas perguntas, você vai explicar isso contigo, mas você está... 16 de maio. 16 de maio. 16, né? Mas quando você faz essas perguntas, você está se dirigindo em alguém especial ou simplesmente tem que pensar naquilo que você está querendo consertar ou simplesmente você se habitua a dizer isso para qualquer circunstância e se desliga do sentido da frase em si? Sim, porque você não precisa nem acreditar nisso. Quando você inicia o processo, você está se dirigindo ao divino na pessoa e em você, porque o divino está em todos nós, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Então é esse reconhecimento. O julgamento, quem faz, esse quem, são esses eus no ego, né, que se apresentam conforme a pessoa, a situação, o que seja. Então, simplesmente, te amo, te amo, te amo, já desobriga, desliga o intelecto de participar nessa coisa de catalogar, diagnosticar, criticar, julgar. Então, é simples assim. Uma grande sacação isso aí. Muito grato. A origem, de onde veio? A origem, o Ho'oponopono existe em tudo que é assim, filosofia, religião. Só é necessário um pouco de discernimento para pegar isso. Né? É quando Jesus diz encontrar o reino. Onde é que está o reino? Dentro da gente. Como é que se chega nesse reino? É justamente através da limpeza desses padrões. É se tornar criança. O que é essa criança? Essa inocência? É justamente essa percepção de si como uma identidade realmente superior, ligada a Deus. Agora, a origem Ho'oponopono vem do Havaí. É uma tradição havaiana. Tá? Muito antiga, milenar. Eu li que um havaiano curou muitos presidiários do Brasil só lendo a ficha de cada um e trazendo
aquela dor do coração dele, curando através dele, através da atividade que há nele, a pessoa que estava ali. As pessoas acham que essa coisa dele sentir a dor não foi bem nesse sentido. É o Yale Akala Hill Lem, o Dr. Lem, que foi através dele que eu aprendi essa técnica. Agora, quando você lê a ficha, no caso ele, o que aconteceu ali? Ele fez um julgamento automático. Como médico, ele faz o diagnóstico e já uma avaliação da pessoa. Então, ele pensava, te amo, te amo, te amo, e isso limpava esse padrão de julgamento nele, e com isso ele se curava em relação ao que ele pensou da pessoa. Agora, a cura para a pessoa vem pela cura dele, tá? Mas isso é a divindade que decide. A gente não faz nada no Ho'oponopono com expectativa de uma cura, de um resultado. Isso aí não é necessário. O Ho'oponopono é simplesmente você limpar os padrões, só isso. E o resto se apresenta naturalmente, sem interpretação. Muito grato mais uma vez. Tá? Então, com esse gostinho de quero mais, né, no dia 16 de maio, que é um sábado também, horário? De 10 às 17 horas, nós vamos estar aqui, né, e você pode fazer inscrições lá embaixo. O Al vai estar aqui conosco, então a gente agradece. E é isso mesmo que foi falado. Quem conhece o Joel Goldsmith, o trabalho do Joel Goldsmith, sabe que ele, como tendo nascido no Havaí, teve a fonte do Ho'oponopono como uma inspiração extremamente importante em toda a sua iluminação espiritual, apesar dele ter vivido nos Estados Unidos como judeu, ter sido discípulo do Paramahansa Yogananda. O fato e aí cabe aqui só ressaltar a nossa casa aqui, né, para que a gente vá entendendo. Eu confesso a vocês que esse entendimento da minha própria parte começou a surgir não em muito tempo para cá. Essa ideia de nós abrigarmos aqui essa percepção de unidade, e quando ouvimos, e o exemplo hoje está muito claro aqui, né, 2 companheiros nossos chegaram sugerindo a presença de vocês em 2 trabalhos de busca espiritual. A beleza da história nossa, né, quando a gente fala nossa, nós que nos reunimos sob este olhar de Padre Pio. E o desafio começa pelo próprio nome da casa, porque muita gente ouve falar casa de Padre Pio e fica pensando que é a casa vinculada a um frade católico, ou que, um pouco melhor, né, é um frade católico, mas que já desencarnou, então ele virou espírita, então, portanto, é uma casa de espírita, chamada Casa de Padre Pio. O fato é que, na verdade, o nome nos desafia, e agora eu consigo entender um pouco melhor por que esse nome veio com tanta chancela em busca do nosso trabalho de entendimento. E os 2 companheiros que estiveram aqui, estão aqui hoje, falando de 2 coisas que podem parecer, a esse primeiro olhar de julgamento, de percepção, coisas separadas. Afinal de contas, estão, né, separadas do tempo, estão separadas do espaço, né? A civilização hindu se desenvolveu de uma forma no tempo, mais ainda no tempo mais recuado, a gente pode recuar o Ho'oponopono até a Lemúria, de repente, tradições em que aquela Oceania ali era um continente inteiro. Isso não faz sentido nenhum, porque o que nós temos que olhar é essa percepção de presente. E presente nos unifica. E a busca aqui da Casa de Padre Pio é exatamente encontrar essas pontes de unificação. E aí, a nossa história de hoje, eu vou mais uma vez, certamente quem nos acompanha há algum tempo já ouviu esse tema. Esse tema ele é desafiador por sua própria natureza, mas eu acho que nós estamos, né, isso a gente precisa encarar de frente, num momento de espiritualidade que já não valem mais as fórmulas fechadas. E as fórmulas fechadas tendem a nos dar conforto, tendem a nos colocar em zonas de conforto espiritual, e se isso tem um lado muito bom, né, de nos harmonizar por determinado tempo, de nos manter num status de evolução espiritual que vai rendendo frutos, isso ocorre,
há um momento em que essas zonas de conforto podem nos cercar, nos fechar e nos impedir de avançar. E aí, eu acho que também faz parte da nossa busca aqui permanente, desses desafios que eu estou fazendo essa introdução toda, porque o nosso trabalho hoje aqui, ele pode, de uma certa forma, chocar alguns processos internos nossos. Talvez a última vez que eu tenha tocado nisso tenha sido há uns 2 anos atrás, ou 3, ou mais. Então, eu acho que já chega o tempo da gente redirecionar o nosso olhar para que isso nos sirva de libertação. Por isso o tema de hoje é libertação. Por isso a felicidade não é coincidência. Nós temos tido tanto o Marcelo quanto o Alva aqui falando de libertação. Mas para olhar a libertação nós vamos ter que olhar, aí vocês vão me desculpar, a coisa não vai ser... vai ser sim. Falar dessa bobagem não vai ser. Será? Certamente muito fácil de nós entendermos. A gente começa hoje, gostaríamos hoje, vamos olhar a história da libertação a partir de uma história, de uma outra história, que nós todos conhecemos, mas certamente nem todos nós tenhamos atentado para ela de uma forma mais profunda e com os profundos ensinamentos que estão resumidos nela. Todos nós já ouvimos falar no livro de Jó, não é? E todo mundo mais ou menos sabe, pelo menos por alto, quem tenha sido Jó. Né? Alguém quer se arriscar a me ajudar numa definição de quem foi Jó? Jó, personagem bíblico, né? Aquele que criou o mote de uma paciência de Jó. Pelo menos isso a gente sabe. O fulano tem uma paciência de Jó. Por que Jó teve tanta paciência? Alguém quer me ajudar? A gente Tarcísio. Óbvio que vai ser complicado, mas no meu modo de enxergar, de entender, nós precisamos primeiro, num primeiro movimento, desvincularmos a imagem do Jó, do cúmulo da paciência, para conseguir perceber o Jó na unidade com Deus e que ele não se desvinculou dessa unidade em nenhuma situação. Então, acho que é o primeiro movimento a se fazer para entender o livro do Jó, partiria por aí. Beleza. Bela contribuição. Até porque, como nós definimos e entendemos paciência, eu não vou fazer isso, não se assustem. O livro é relativamente grande, eu não vou lê-lo aqui para vocês hoje. Mas eu recomendaria que, se alguém tiver interesse, pode ler. Não é muita paciência que caracteriza Jó, não, viu? Jó tem seus momentos ao longo do livro de extrema revolta. A paciência é passada porque a história tem um começo, um meio e um fim, e justifica a gente dizer que Jó teve paciência. O Tarcísio está lembrando muito bem que nós estamos falando de unidade divina. Então vamos começar do final mesmo. Estamos contando um livro para falar sobre unidade. Esse livro, como todas as outras coisas que falam do Espírito, com E bem maiúsculo, nos falam e nos remetem à unidade e nada mais. Seja sob a forma que tome. E o livro de Jó fala sobre isso. Só que ele começa de uma forma desafiadora. É aí que eu quero hoje focar um pouco com vocês. E é só isso, não é bem só isso, né? Eu vou ler a parte inicial e a parte final. Mas ele começa de uma forma desafiadora. Talvez nem todos saibam. Piedade de Jó. Assim começa, essa é uma Bíblia católica. Eu estou lendo em tradução portuguesa, com algumas, vamos chamar assim, existem alguns ajeitamentos em relação ao hebraico original. O hebraico original não é tão, às vezes aqui há umas aliviadas de barra, vamos chamar assim, naturais até. E é isso que nós estamos hoje, na verdade esse é o nosso tema aqui. Não vamos mais aliviar barra. Sabe por quê? Porque o resultado é muito melhor para nós se nós não aliviarmos. A libertação ocorre definitivamente se a gente não alivia. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro, reto, que temia a Deus. Eu quero ressaltar a primeira expressão. E fugia do mal. Guardem essa expressão, por favor.
Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas. Ele vai descrevendo aqui tudo que o Jó possuía de felicidade e de riqueza. Os filhos, as filhas, as posses, tudo era felicidade em relação a Jó. Eu não vou ler, mas vou dizer para vocês que ao longo do livro de Jó, ele descreve tudo aquilo que ele fazia. E a gente aponta e percebe e entende Jó como um justo. Ele era piedoso com os pobres, ele ajudava as pessoas que chegavam a ele. E, na verdade, Jó, ou Iov em hebraico, a palavra é um nome em hebraico, é um dos personagens mais enigmáticos que são colocados dentro da Bíblia. Porque, para começar, ele não era judeu de nascimento. Ao contrário do que se pensa, Iov é um conselheiro do faraó. Ele e o sogro de Moisés, Yetro ou Itró, são 2 personagens de alta significação dentro da história da Bíblia, porque são personagens que não nasceram dentro do povo de Israel, mas que possuem uma importância fundamental, até sinalizando que a história do povo de Israel não é um povo sanguineamente separado, mas sim uma estrutura espiritual dentro de cada um. Fechamos o parênteses aqui e vamos continuar, porque agora chega uma coisa interessante. Um dia, e aqui não deu para fugir, em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Cruz credo. Querem que eu leia de novo? Alguém achou alguma coisa estranha aqui no que eu falei? Enquanto eu bebo água? Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Responde Satã. Vou tirar essa palavra Satanás, que é muito feia. Como disse aqui, vem o qual mexe com as nossas memórias, né, com os nossos julgamentos. Vamos começar cortando na palavra. Pum. Satã, eu pronunciando assim, mais parecido com o hebraico, fica um pouquinho menos. Satana. Né? Jogando a final para sair um pouquinho. Mas Satana responde: andei dando voltas pelo mundo e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notaste o meu servo Jó, ou Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Lembra do fugir do mal? Afastado do mal. Satã respondeu ao Senhor: mas é a troco de nada? Ele te teme? Não cercaste a ele com uma muralha, e a todos na sua casa, e a todos os seus bens, abençoas tudo quanto ele faz, seus rebanhos cobrem toda a região, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele possui, e eu juro-te que ele te amaldiçoará em tua face. Eu vou resumir a história, porque só vai me interessar voltar à leitura no último capítulo, que aliás tem um número. Para quem já esteve com a gente aqui, vai lembrar que esse número aqui não é. Para quem não sabe, depois a gente fala disso lá no final de novo. O livro de Jó possui 42 capítulos. Interessa hoje nós trabalharmos literalmente sobre o primeiro? Nem o primeiro capítulo e sobre o último. Primeira pergunta que nos vem: o que o Satã estava fazendo entre os filhos de Deus? Alguém já parou para pensar sobre isso? Ok, primeira pergunta. A segunda é um movimento que ele diz: vem cá, você, aliás, Deus é que provoca. Você já viu meu servo Jó? Como ele é temente, como ele é afastado do mal? Satã diz: ora, também tudo que ele faz, você devolve, você faz, então deixa que eu toque nele. E aí ele vai lá, Deus permite, ele vai lá e acaba com todos os bens do Jó, mata os seus filhos todos, e no primeiro momento o Jó ainda resiste. É a vontade de Deus, apesar da mulher
né, começar a querer amaldiçoar, ele resiste. Talvez aí venha a história da paciência. E num segundo momento, essa cena se repete. Satã volta à presença de Deus e diz assim: olha, você fez, não há nenhum bem, nem nenhuma vantagem em ele ter resistido. Nas posses sim, deixa eu tocar nele, na sua saúde, nos seus ossos, na sua estrutura. Em hebraico, a palavra ossos tem uma significação muito profunda em relação à estrutura espiritual. E Deus permite, Iov é acometido de uma lepra, uma doença gravíssima para aquela época, hoje ainda é, para aquela época então, isolava você. E aí Iov começa, aqui ele começa a lamentar, aqui ele começa a amaldiçoar. Quando foi tocado o seu corpo, a sua doença, sob a forma de uma doença grave, os bens ele ainda resistiu, aqui ele começa a amaldiçoar. E começa o livro. Esse livro vai se estender da seguinte forma. E aí o que nos interessa é trabalhar em relação à libertação. Iov, no estado de penúria completa em que ele fica, tendo perdido tudo e todos, inclusive a sua saúde, fica abandonado pelos amigos até que chegam 3 amigos junto a ele para consolá-lo. E aí começa a consolação. Eu diria que se vocês lessem o livro de Jó, e eu fiz isso durante algum tempo, e eu confesso também para vocês que é um dos livros, eu vou começar a mudar de tempo de verbo, passar para era, mas ainda é um dos livros que mais me intriga estar dentro da Bíblia. Esses 3 amigos começam a consolá-lo, mas ao consolá-lo começam a justificar o processo de sofrimento de Iov e defendendo a Deus. Mas aqui, vem cá, Iov. Você está dizendo, porque ele faz primeiro uma defesa própria, pessoal, logo depois que ele fica leproso, ele começa a dizer: eu nunca fiz nada, e ele relata todos os seus atos de bondade e são impressionantes. Bondade, seja material, ao compartilhar, dar os bens e fazer acontecer externamente, ou até mesmo de consolação das pessoas que chegavam. Ele tinha sempre uma palavra benevolente, uma palavra boa, uma palavra de carinho. Por que Deus fez isso comigo? Não há justificativa. Esses 3 amigos começam um processo, um a um, em discursos que se sucedem, a explicar primeiro a Jó o que estava acontecendo com ele, baseados num seguinte fato, numa seguinte premissa: não há sofrimento sem causa, meu amigo. Se você está sofrendo isso aí, saiba que Deus é justo, que Deus não pode fazer o mal a ninguém, não faz. E se você está sofrendo é porque você plantou essa semente, você fez, você aconteceu, você disse, você... Não há sofrimento. O mote é esse. São muitas linhas, são muitas palavras alinhadas um a um nesses 3 amigos. E no intervalo entre os discursos desses 3 amigos, Jó vai se defendendo, e ao mesmo tempo que se defende, ele percebe que as coisas como estão sendo ditas não são tão assim, que ele realmente entende que Deus é algo maior, mas ele só pincela isso ao longo da fala. Esse processo se dá até que aparece um 4º personagem. Eu quero agradecer ao Al hoje aqui ter falado tão sucintamente, tão bem sobre esse processo, que eu diria que foi um belo resumo daquilo que nós estamos buscando hoje em cima de um livro, mas esse livro assinala para a gente um ponto muito importante que eu ainda não abordei. Né? Eu estou rodeando ele, eu espero chegar contando esse livro e depois a gente vai lá no ponto, lá na fileira. Entra um 4º personagem em cena, que até aquele instante ele está oculto. Ele não é citado nenhuma vez, ele não é nominado por nenhum dos outros 3 que defendem a Deus. Esses 3 estão defendendo a Deus contra Jó, tá? Estão dizendo que Deus não castiga ninguém sem causa, que todo mundo que tem sofrimento tem, na verdade, a razão criada por atos seus, ou por dos seus ancestrais, ou pelas suas gerações, ou que rompeu a lei. E de repente entra um 4º personagem em cena. Esse personagem se chama Eliahu.
O símbolo é muito interessante, nós vamos começar a buscar símbolos a partir de agora. Até então nós estamos pensando numa história física. É algo que ocorreu e se nomina fisicamente Iov como um personagem físico, ok? Que existiu, conselheiro do faraó. Mas nós vamos mais além, mais profundamente. Esse personagem, esse nome Eliarro, é o mesmo nome Eliarro que é dado ao profeta Elias. O profeta Elias é considerado como um dos grandes precursores da consciência messiânica. Eliarro, o profeta Elias, a sua história na Bíblia é impressionante porque depois de realizar feitos em Israel de grandeza em termos de fenômeno, em termos de atuação, ele é tomado por uma carruagem de fogo e é levado sem que se saiba aonde o seu corpo físico parou. Tanto que se dizia em Israel que para que o Messias chegasse era necessário que Elias voltasse primeiro, o que deu a Jesus um ensejo de relacioná-lo a João Batista em relação à encarnação. Fecha essa página aqui. Eliarro, esse nome é o mesmo, e entra em cena, é um menino. É um menino de pouquíssima idade. Ele não assinala a sua idade, mas a gente depreende que os outros amigos deviam ter, talvez, a idade de Iov devia ser 40, 50 anos, e os amigos não teriam menos do que isso. E esse menino certamente tinha menos de 20. Ele entra dizendo assim, agora chega. É assim mesmo, né? A intervenção de Eliarro é assim, agora chega. Eu estava aqui, quietinho no meu canto, respeitando a minha idade, vendo vocês falarem sobre Deus, explicarem coisas a Iov responder, vocês falarem de novo, e eu só vi coisas absurdas vindas de vocês, como de quem não conhece a natureza divina. Para nós conhecermos a natureza divina, é preciso outra coisa. É preciso alguma coisa mais profunda. Não se pode entender os fundamentos do universo apenas explicando com palavras, ainda que essas palavras sejam as mais, em aparência, organizadas, lógicas, explicativas. Se nós fizermos isso, eu estou traduzindo em ampla liberdade, né? A literalidade do discurso de Eliarro. Se nós fizermos isso, nós vamos cair num erro de não entender essa obra. E mais ainda do que não entender, nos arriscarmos a estarmos fora desta obra, por nós mesmos colocados, até que esse entendimento se dê. Então, Iov, acorda. Esse sofrimento todo que aconteceu a você está atribuindo isso à maldade de Deus, ou a uma eventual queda que você tenha feito, mas que você procura dentro de você mesmo e você não encontra dentro de você injustiça nenhuma, então a sua percepção é atribuir isso a Deus, e você está num jogo que esse jogo não tem saída assim como você está. Bom, o discurso dessa criança se estende por alguns capítulos, e aí entra o grande finale desse livro. Acontece porque Eliarro vai descrevendo os processos da natureza, as expressões da divindade, que às vezes são assustadoras. Hoje, quem conhece um pouco de ciência, né, a cosmologia hoje avançou a um ponto que nós tendemos a sempre, nessa história de transformar as coisas à nossa visão, de romancear as coisas. E, por exemplo, a natureza, né, para nós é aquela coisa bela, bonita, as borboletas, os passarinhos. E aí, quando a gente entende a natureza como algo que pode não ser somente isso, a gente tende a recolher e não qualificar isso como metáfora da divindade. Os trovões, as tempestades, os maremotos, o máximo a gente consegue colocar como se fosse um castigo de Deus. E quando a gente fala de sair da ambiência do planeta, quando a gente vai olhar as forças que movem as galáxias, que promovem choques brutais de energia, que são assustadores só da gente perceber a milhões de anos-luz. Eliarro fala isso no discurso. Ele diz assim, vocês não têm noção do que seja a divindade, estão conceituando a divindade de uma forma imprópria, por impropriedade de percepção e por impropriedade de linguagem.
Portanto, parem com isso, porque Deus não é isso e não poderá ser visto assim jamais. Aí começa a se formar realmente uma grande tempestade. No horizonte, ela vai chegando perto deles. Eu dou uma mariola para quem adivinhar quem estava lá dentro da tempestade. Mariola, no meu tempo a gente chamava mariola. Isso é para acordar vocês que já tem um bocado de gente dormindo. Quem estava dentro da tempestade? Eu sabia, eu já perguntei isso para saber, Satã, mas olha, a resposta poderia ser perfeitamente. Esse é o nosso grande desafio. É claro que quem é nominado aqui no livro é Deus. Deus estava dentro daquele vazio, daquele escuro, daquela força, daquela tempestade, e chega mais ou menos assim. Eu não estou sendo literal, eu disse que isso eu vou olhar no final do livro, lá no capítulo 42. Isso aqui nos interessa mais do que qualquer coisa hoje. O resto é trabalho interno nosso, de desafio e busca. Epa! Quem é que está falando tanta besteira assim a respeito de mim? E todos param. E aí, Eliarco faz uma introdução e Deus começa ele mesmo um discurso. Esse discurso toma alguns capítulos e é mais assustador do que os outros, porque dentro daquela tempestade, Deus começa a descrever as tempestades que estão rodando em volta dessa criação, que ele, ao fazer, só ele tem as suas próprias causas, as suas próprias origens internas que estão além de discurso. E descreve dois seres. Um deles, ao descrever, ele diz assim, eu não vou dizer o nome aqui, não é Satã. Satã não é uma força, não é uma pessoa, não é um ser. Né? Satã é algo que está dentro de nós, que compartilha o universo todo conosco. Ele dá um nome a um ser e diz assim, olha esse ser ali, Iov, que foi criado contigo. As pequenas expressões são muito importantes nesse livro. Esse ser é o nome de um dos grandes. Minha avó tinha um nome para falar isso, foi aniversário dela ontem, eu queria lembrar. Um nome que a gente usava para falar. Padeiro. Vocês sabiam que um dos nomes do indivíduo é o padeiro? Coitado dos padeiros, né? Mas enfim. É um dos padeiros mais. E Deus fala para Iov, esse foi criado junto com você. O que dizer dele? Ele começa a descrever. E o Leviatã? Leviatã, gente, até a Idade Média, isso era tido como literalidade, se lia a Bíblia como coisas literais. Antes de se entender que isso é um código, começa a ficar importante, claro, para nós agora que nós estamos falando, e vamos pegar esses últimos minutinhos para tentar entender esse código de tudo que nós falamos aqui. Antes de se entender isso, o Leviatã era tido como literal. Então, se vocês vão olhar as representações, se vocês vão olhar os Lusíadas e Camões, lá está o Leviatã. Um ser sáurico, sob a forma, enfim, de um monstro que nada pode combater. E Deus faz um discurso dizendo assim, eu criei o Leviatã com a sua força. E descreve os atributos do Leviatã. E depois ele encerra dizendo assim, Iov, você que é um homem justo e que não entende nada de mim, por que você está agora olhando e pensando depois de tudo isso, quando o único que falou certo foi Eliarco e nenhum desses amigos seus falou coisa alguma que pudesse prestar um esclarecimento maior em relação ao que seja a criação e os destinos das criaturas? Chegamos ao capítulo 42. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre esse número, né? Antes da gente entrar nos minutinhos de entendimento do código. No 41, quando Deus está nesse discurso descrevendo o Leviatã, termina assim. São as descrições, as características são muitas. Ele termina assim. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Afronta tudo o que é elevado
é o rei dos mais orgulhosos animais. Aí nós pulamos para o capítulo 42. Nesse intervalo, Jó tinha respondido, Iov tinha respondido a Deus, e agora nós estamos numa primeira vez, e agora nós estamos numa segunda resposta. Iov respondeu ao Senhor nesses termos, assim, simples assim. Eu sei que podes tudo, e nada te é muito difícil. Quem é, agora, na literalidade hebraica, na tradução para as línguas nossas de hoje, né, latinas, enfim, tenta-se fazer o que eu digo, que eu chamo de ajeitamento do discurso, porque no hebraico, como em muitas passagens literais, seja dos Salmos, seja da própria Torá, a literalidade, às vezes, ela fica um pouco confusa, porque não é a literalidade que nós estamos buscando, é o código por debaixo, é a camada por debaixo da camada, como é o núcleo da cebola, é a significação por debaixo da letra, é o espírito que faz a letra viver, e não a letra que mata, pura e simples. Aqui, quando ele diz, eu sei que nada te é difícil, a pergunta que vem já não é mais Iov sozinho, é Iov e Deus. Eu não sei mais quem está falando aqui nesta frase que eu vou ler agora. Quem é que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, Iov. Estuda Iov, mas é um Iov. Maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, ele está bradando a Deus. Deixa-me falar. Vou interrogar-te e tu me responderás. Silêncio. Parece que pula. Não há nada aqui de interrogação a partir desta pergunta. Então, nós referenciamos isso a uma união com Deus, que até então, até esse momento, era Deus que estava interrogando Iov, e de repente a palavra passa para o próprio Iov. E o final grandioso é assim. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. E é por isso que eu me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Aí, continua, capítulo 42, para provar o que eu estou dizendo. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Iov, foi o Senhor ou foi Iov quem falou? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar? Depois que o Senhor dirigiu as palavras a Iov, mas escuta-me, eu quero te perguntar, você tem que me responder. Eu escutava, eu agora te vejo. Disse a Elifaz, a Temaan e ao outro amigo, eu estou irritado contra ti, contra teus amigos, porque não falastes corretamente de mim como Iov, meu servo. Procurai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com o meu servo Iov, e eu oferecerei por vós esse holocausto, e meu servo Iov intercederá por vós. Para não estender a leitura, o que acontece a partir daqui, e termina o livro, para começar o livro dos Salmos, no capítulo 42, eles trazem os 7 touros e os 7 carneiros. Iov faz o sacrifício e pede pelos amigos. Os 3 amigos que estavam tentando ajudá-lo, Iov intercede. Quando essa intercessão se faz, Deus se manifesta novamente dizendo, agora vocês estão salvos, Iov está salvo, e o livro termina, e essa é a grande história desse livro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó, mais do que os primeiros, e aqui os números que entram são exatamente o dobro ou mais daqueles que são descritos lá no capítulo 1. Iov teve outros 7 filhos e outras 3 filhas. E estas 3 filhas aqui são nominadas. Lá no primeiro capítulo elas não recebem nome. Aqui elas recebem, tem gente que chama. Tétsia, por exemplo, é um nome muito comum. Existem pessoas que têm Tétsia ou Tétsia como nome próprio. A outra é um pouquinho mais difícil, mas Gemina ou Gemina, né? E
Em toda a terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó, e seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos, o que não era comum. Só os filhos homens, e principalmente o primogênito, era digno da herança, não as mulheres. E termina assim: depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a quarta geração, os filhos de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. E aí, o que tem a ver isso com libertação e com os nossos 15 minutos de tempo para a gente poder falar? Olha só. Primeira questão. O que Satã estava fazendo naquela história? A nossa visão normal da vida, e é isso que a gente precisa bater, é um entendimento muito falho do que seja a divindade. Primeiro de tudo, quando a gente fala de mal, por isso que eu pedi que vocês percebessem bem aquela expressão que foi repetida por Deus. E como nós estamos entendendo que Deus aqui, lá no final, ele e Jó vão ser os mesmos, a gente vai ter uma liberdade muito grande de falar de Deus aqui, para entender, a partir dessa percepção de liberdade, a unidade do processo. Jó fugia do mal, e Deus diz para Satã: é o meu servo bom, que faz tudo o que eu quero, e anda afastado do mal. Quando nós entendemos o mal como algo que existe em separado, como uma força que tem algum poder e alguma existência, a nossa tendência natural é retirá-la do âmbito e do universo de uma divindade que, para nós, e nós fazemos e falamos isso todos os dias, a gente pensa que acredita nisso, a gente age como se fosse isso, e isso provoca, sem nós percebermos, de uma forma inconsciente, o maior desarranjo que existe lá dentro de nós, porque tem uma hora que essa história não fecha. Só que não fecha no nosso inconsciente. Quando a gente vai trazê-la para o consciente, ela agride tanto a nossa percepção atual, que a gente se afasta dela. Quando a gente acha que o mal é algo que nós temos que fugir, é algo que nós temos que andar afastados, nós estamos imediatamente chancelando o mal como algo que existe, que é real. Ao acreditarmos nisso, o universo da divindade, que nós achamos, em contrapartida, ser a fonte do único bem, Deus é só bondade, Deus é só, o Deus que nós estamos aprendendo a conhecer a partir da evolução da humanidade. Há primeiros momentos que a humanidade acreditava em deuses ferozes, em deuses agressivos. A gente foi evoluindo, e nós estamos agora num estágio, a maior parte da humanidade acredita assim: Deus é bom. Então o que é ser bom? É ter nele toda a bondade, toda a benevolência, toda a clemência, toda a misericórdia. Deus às vezes até pode castigar, mas ele está castigando você para poder voltar você para o bem, para tirar você do mal. Quando eu chancelo este mal como existente, eu tenho que imediatamente afastá-lo desse Deus. Ou algum de vocês, quando eu digo algum de vocês, me perdoem, ou algum de nós, ou alguém de nós, teria a coragem de, crendo neste Deus infinitamente bom, ter a certeza de que tudo que existe de maldade no mundo, e aqui no Rio de Janeiro não é fácil, não é difícil nem de achar um exemplo. É verdade? Não é difícil. A gente projeta imediatamente para fora um exemplo aí de maldade em qualquer evento que abre um jornal. Na primeira página, todo dia você encontra lá o que nós chamamos de mal. E a gente diz assim: isso aqui não é Deus. Deus criou as criaturas puras para elas decidirem por livre-arbítrio se escolhem o bem ou o mal. Então o mal não é criação de Deus, é criação do homem. Mas, gente, tem um parêntese aberto aí. Se o mal é criação do homem, de que Deus nós estamos falando? Que não sabia, antes de criar a humanidade, que haveria uma coisa chamada mal e que seria criado pelos seus filhos. Dá para a gente entender um pouco sobre isso? Que Deus é esse
que cria em hiperbondade um ser capaz de gerar algo que para ele era impossível. Então esse Deus não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. A forçada de barra nesse discurso é para que a gente se mexa. Quando a gente entende que... Agora eu vou voltar a uma zona mais conhecida de nós todos. Eu não estou dizendo aqui que Deus seja mau. Eu estou dizendo sim, ou procurando transmitir para vocês, com a minha imperfeição de discurso, que Deus é bom sim. Mas jamais será bom como nós definimos bondade. E quero dizer uma outra coisa. O que nós chamamos de mal, e tudo que acontece à nossa volta, por mais mal que pareça, não existe, não é mal. Aí vocês podem perguntar, como é que não? Não existe? Pô, sai na rua aí, entra lá no... Como é que fala? Na Vila Cruzeiro, à meia-noite, né, sozinho, para você ver se o mal existe ou não. Porém, tanto. Nosso processo foi esse, que hoje aqui em 10 minutos o Al falou, que nós temos falado de outras formas. Quando o Marcelo fala sobre a Bhagavad Gita, quando a gente fala sobre o Evangelho, quando a gente lê o livro de Jó, está lá 3.000 anos codificado, esperando o entendimento, ao dizer que Satã, como um filho de Deus, entrou dentro da corte, fez um discurso, a gente precisa entender o seguinte: espera aí, se eu entendo que há uma força que eu chamo de divindade, e que nela reside o poder único, e que tudo aquilo que eu acredito que seja bom e que me referencia à bondade, o amor incondicional, a beleza, a luz, todas as minhas referências estão vinculadas a essa divindade, como é que eu resolvo esse enigma do mal sem colocar Deus no meio, sem tirar, sem ignorar, sem criar um filho criador do mal, sem que esse tenha referência com esse Deus? Nós temos que ter coragem de fazer o seguinte: espera aí, esta coisa está mal entendida. Eu vou repetir de novo: mal entendida por nós. Quando nós dizemos que o mal existe, quem está dando existência ao mal somos nós, esses egos partidos. Quando eu compreendo que ele não existe, eu faço com que aquilo que rompeu em algum momento da criação, e existem todas as cosmogonias, em todas as culturas, em todas as tradições espirituais para nos falar disso, isto se rompeu, mas não rompeu. Isto parece que existe em formas separadas, mas não existe. O que existe é só um único poder. É essa natureza divina em nós. E que no momento que a gente olha com coragem para ela incorpora inclusive aquilo que nós chamamos de Satã. Porque vocês vejam que o Satã aparece no primeiro capítulo, mas no último ele já não aparece mais. E Deus, que é essa figura que nós estamos acostumados a atribuir a Ele, fora de nós, uma identidade, e que esta identidade fora de nós controla o mundo e a existência, esse Deus também ganha outros contornos. Eu não me arriscaria não, porque isso não é risco nenhum, isso é certeza. Eu tenho certeza de dizer que aquele que tem coragem de entrar nesses domínios, e entrar nesses domínios se faz com movimentos muito simples. Por isso que no último capítulo de Jó está dito, é fácil. Deu-se uma volta de 42 capítulos para se dizer, basta uma só coisa. Jó, até então, era a palavra, era escutar, era o verbo ouvido. Falar de Deus significa o seguinte no código: tudo que é formatado, tudo que é existência e que ganha forma, ou seja, existência criada, só pode ser entendido como expressão da divindade, como é, só pode ser realmente entendido se ligada a essa raiz. O ouvir a palavra, o verbo, ela formata, e ao mesmo tempo que ela formata, ela limita.
E se eu não tomo cuidado de entender a limitação como tal, de entender que o que limita é limitado, eu preciso lidar com ele, mas eu preciso ao mesmo tempo transcendê-lo, eu corro o risco de ficar perpetuamente num processo de prisão criado por mim. Ao contrário do sentido da audição, que é usado aqui como metáfora, Iov termina dizendo assim: até então eu só tinha ouvido falar, eu agora te vi. Olha, todas as tradições religiosas relatam a visão como o sentido que nos leva mais de perto ao contato. Por que razão? Ainda que isso seja uma imagem bastante pálida, como todas as imagens são, como todos os símbolos são, a visão é o que nos leva, se nós temos uma visão isenta, que é difícil, mas a visão é o que leva mais próximo de um contato perceptivo direto. A visão não precisa ser traduzida imediatamente em linguagens mais formatadas. Ainda que assim precise ser, mas a gente, se for fazer assim, não tem símbolo nenhum que valha nada. A gente pode questionar todos os símbolos. Todos eles são limitados. Mas o mais puro símbolo de entrada em contato com a divindade é ver. Portanto, e por isso é dito que os grandes profetas, que Moisés, que Jesus, que todos viram Deus face a face. Iov viu, e quando ele viu, o discurso dele e o de Deus se confundem. E naquele momento, se pede a ele uma coisa, aí o nosso tema de hoje entra agora em cheio. O que é a libertação? A libertação consiste num movimento muito simples. Quando a gente entende que esse mal, por mais agressivo que ele seja, por mais bandido que seja o traficante, por mais maldade que a pessoa faça lá dentro dela, aquilo pertence a uma aparência de ego que é externa, por mais agressiva que seja aquela exterioridade. Quando eu tenho coragem de olhar assim, e foi isso que o Ho'oponopono aqui rapidamente ensaiado pelo Al nos mostra, quando eu consigo varar esse processo de separação, deixo de fugir do mal, porque eu não vou fugir do que não existe, eu não vou me afastar daquilo que eu sei que não tem poder. Então, se eu tomo coragem de fazer isto, e o processo é esse mesmo, como é que eu faço? As forças práticas são o perdão, o amor incondicional. Aí nós já começamos a referenciar como a divindade que a gente conhece. Mas vejam que é um pouquinho diferente daquela história de fazer o bem porque o bem nos afasta do mal. É fazer o bem porque não há outra coisa que não o bem. E esse bem é bem diferente desse bem e mal. Eu quero dizer, desse bem que reconhece o mal. Esse bem, ele não reconhece o mal, porque ele não reconhece outra coisa que não ele mesmo. A sua única natureza de luz, aí as metáforas valem todas. De amor incondicional, de perdão total. E essa expressão e esse movimento que nós temos que fazer todos os dias é muito simples. Realmente não precisa de grandes conhecimentos. A gente hoje teve a felicidade de ter aqui a simplicidade do Ho'oponopono na voz do Al, para pontuar esta coisa que eu falei assim, vamos trazer, mas isso precisa ser dito. Entendimento que Satã é um filho de Deus também, não é separado da divindade. E se a gente não fecha isso no primeiro momento, a única maneira de sair dessa história é entrar no processo de visão. Foi aquele que Iov entrou. Iov compreendeu o seguinte: ora, eu passei isso tudo e eu não entendi a Deus. Eu tentei me justificar, eu tentei relacionar com o karma. Eu falei assim, mas se a gente lê, a gente vê. Eu tentei me relacionar isso com o karma, eu tentei relacionar isso com o castigo, eu tentei relacionar isso com o capricho. Há momentos que Iov diz assim, esse Deus é caprichoso, esse cara quer fazer o que ele quiser com qualquer um e faz o que quer. Esse processo ele existe de várias formas dentro da gente, em vários momentos da nossa evolução. E quando ele para e diz assim, e nada disso foi, e no meio dessa tempestade eu comecei a ouvir uma voz, e o meu discurso se confunde com o dele, e num primeiro momento aquela
maluquice, aquela complexidade absoluta se torna simples e clara, como alguém que vê. E quando ele diz isso, a resposta de Deus é imediata. E o código do sacrifício dos 7 touros, dos 7 carneiros, são os 2 animais que são referenciados em todas as mitologias, em todas as tradições religiosas, como representantes de forças instintivas e vinculadas ao ego. A gente tem aprendido aqui que tanto o touro, né, que era adorado no Egito como um deus, que na mitologia grega faz parte de um dos trabalhos mais importantes de Hércules e que é uma peça central na mitologia grega, o touro branco do rei Minos. Histórias e mais histórias se desenvolvem em volta deste touro que Hércules precisa trazer domesticado. E é um dos 12 trabalhos de Hércules. Esse é o número 12. Dentro do caminho do povo hebreu, é o bezerro ou o touro de ouro, porque não era um bezerro, era um touro de ouro. Era um boi mesmo. E o carneiro, 7 carneiros, também nos relaciona o carneiro a um outro grau do ego, mas é o ego sim, em toda a sua expressão. Inclusive a gente tem falado aqui, quando a gente falou do signo de Áries, que o carneiro tem aquela doçura, ao mesmo tempo que tem a doçura, tem uma estranha egoificação, entendeu? Quando você coloca uma comida para um carneiro e ele está comendo, aí você põe um outro carneiro e bota uma outra comida igualzinha, é fatal que aquele que está comendo aquela comida saia para tentar comer a comida do outro. O carneiro relaciona-se ao fogo, o touro relaciona-se à terra. São 2 movimentos absolutamente participantes da história dos 4 elementos. Estão faltando a água e o ar, mas a água e o ar aí são representadas primeiro pelas filhas de Iov, que são filhas que vêm em plenitude, relacionando o poder da maternidade divina como algo... Olha, gente, a gente tem pouco tempo aqui. Isso, só para vocês terem ideia, tem estudiosos que estudam esse livro, só o livro de Iov, a vida inteira. Porque no hebraico original, cada letra tem o seu significado. O hebraico não é uma língua, como o sânscrito também é assim. O sânscrito tem mais letras do que o hebraico, 54, se eu não me engano. Ou 52, né? Acho que o Marcelo está lá no fundo. 53. O hebraico são 22 letras, mas as letras significam pontes de energia, até como as nossas significam também. Não é que isso seja diferente. Mas no caso ali, realmente cada ponto, cada movimentação é estudado profundamente porque os códigos vão aparecendo. E o mais importante nesse livro é nós entendermos que nós somos Deus. Esse livro conta uma história enorme, para dizer assim. Iov, você começou separado de Deus, atribuindo a Deus benesses para você. No início do livro, ele era bom, ele estava cheio de bens, ele tinha 10 filhos também. Homens. Não tinha, desculpe, ele tinha 10 filhos, 3 mulheres, só que sem nome. Tudo estava ok, tudo estava muito bem. De repente, esta queda se dá para ressurgir um outro Iov que entende, no final, quando ele viu a Deus, quando ele diz o seu discurso e o de Deus são um só, que tudo aquilo poderia ter sido muito simples. Ele não precisaria ter passado por todos aqueles movimentos. Satã, como um filho de Deus, não precisaria ter dito: eu posso e vou fazer, se ele estivesse unificado. Então, a palavra final desse encontro de hoje significa o seguinte: enquanto eu estou partido, eu estou à mercê de Satã. Mas não se assustem. Não é Satã uma figura, é Satã, esta nossa natureza, tanto é filho de Deus, que foi lá na festa. Esteve ali conversando de perto com o Senhor. Quem é o Senhor? É o nosso eu divino, o Deus verdadeiro, que está em toda parte, inclusive dentro de nós. Então aquilo que foi feito ali não estava separado do Iov, da vida externa do Iov, ainda que ele pensasse, ainda que ele atribuísse a Deus uma exterioridade, ainda que quando aconteceu todo aquele sofrimento, no primeiro momento ele tenha tentado achar causas fora. Ele ficou muito tempo
E esses amigos falando, os três, que são também aspectos do nosso ser. Os três amigos são três movimentos, a gente pode comparar as três gunas do Bhagavad Gita. Porque tem um momento que você lê o discurso de um deles e você fala assim, pô, esse cara está falando tudo certinho. Tem um deles que é bom, que fala para Iov coisas assim, sabe, você fica calmo, Deus vai te ajudar, fica bem, Deus não é mau. Então um discurso que para nós faz um sentido absoluto, como as três gunas fazem, mas a gente sabe, o Krishna, por exemplo, disse para o Arjuna, meu amigo, ainda que seja um sático por você, não é ali que você tem que parar. Você tem que romper e sair das três. No livro de Jó está se dizendo assim, Satã que está lá é você. Você não sabe disso, por melhor que você seja, por melhor que você esteja colocado no seu estado de evolução espiritual, ainda não é a verdade. Para começar a entender a verdade, você precisa sair desse processo. A boa notícia de libertação é: por que esses livros são escritos? Primeiro, eles servem para nos fazer pontificar ou entender quando a gente mergulha no código. Mas o melhor da história é o seguinte: eles estão escritos para a gente não ter que refazer esse caminho permanentemente. O que está sendo dito aqui é o seguinte: entenda os capítulos e faça como Jó fez no último. Certamente cada um de nós está vivendo um momento daqueles ali que Jó passou. Ou a gente perdeu alguma coisa, ou perdeu e ganhou, ou temos alguma coisa. Jó no início do livro tinha tudo, mas ele tem que ter como ele teve no final. Veja que o livro termina, ele não faz apologia da pobreza, da doença, como muitas vezes até a gente pensa que ser santo, que ser iluminado é preciso ser pobre, é preciso ser doente, é preciso sofrer. O que ele está dizendo é o seguinte: sofreu, ok, tá bom, mas o que importa é o seguinte: no meio dessa história você entendeu que mal e bem não podem estar separados, porque não existe esse bem e esse mal. Não existem esse bem e esse mal separados. Quando se separa, ou pensa que se separou, o que é, gente? Está no livro do Gênesis. É o pecado original. Como é que começa o livro do Gênesis? Que tem duas criações lá. Há uma primeira criação perfeita. No quinto dia, Deus criou o homem e fê-lo macho e fêmea, unidos. Adão e Eva aparecem num segundo movimento, e quando o pecado acontece, se come um fruto de que árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Meu Deus do céu! Se a gente olhar na nossa lógica mundana de vida separada de árvore, vai assim, caraca, que coisa boa esse fruto. Esse cara comeu um fruto que vai saber o que é o bem e o que é o mal. Como é que esse fruto pode gerar um pecado original? Gente, tenhamos clareza de perceber que a vida nos demanda outros movimentos. Ela nos demanda outro crescimento interior para que a gente possa romper essa amarra de sofrimento, de dor. Nós é que criamos, mas não precisa ficar assim. Não precisa. Eu trouxe aqui, a gente terminar, eu queria que a gente terminasse, já acabou o tempo, já são 9 minutos. Esse livro do Chico, chamado Libertação, ele tem uma coisa interessantíssima, e eu diria o seguinte: é o livro mais próximo do livro de Jó que eu conheço. Loucura minha, ler um livro não tem nada a ver a história. Mas ele fala de um processo de libertação e dentro dos freios de linguagem, dentro de todas as coisas, ele conta uma história aqui muito interessante. Ele conta a história de uma entidade perseguidora, porque a gente tem uma figura, dentro dessas nossas imagens assim, rasteiras de como a coisa é no mundo espiritual. O umbral para a gente é o lugar, né, quando a gente tirou o nome de inferno e trocou por umbral, é o lugar onde o sujeito fez o mal, está lá, no umbral, sofrendo. O entendimento dessa história mostra que não é bem assim, e a gente vai conhecer um personagem nesse livro que faz movimentos precisos de consciência a partir de estados de consciência degenerados,
a partir dessa história do bem e do mal. E esse personagem, quando ele é liberto por amor, portanto que fique claro, né, se a gente pudesse juntar as duas falas, como é que a gente sai dessa história hoje aqui? Essa simplicidade que foi dita pelo Al aqui, aquele, né, todos aqueles passos do Ho'oponopono, né? Me perdoa, eu te amo, eu te agradeço. O outro qual é? Sinto muito. Olha, gente, essa história toda pode se resumir na prática para sair disso, porque funciona. Funciona desta forma, funciona em outras formas que existem, porque hoje o tempo é de consciência messiânica. Ninguém pode ser mais dono único da verdade. Então, todas as coisas vão falar a mesma verdade. E aqui no Chico estava sendo dito, há uma oração feita pelo Emmanuel dentro desse livro, em que ele fala uma coisa que eu vou ter que ler, uma frase, não tenham medo. Vamos cantar para animar o ambiente depois, Maurício, vai se preparando aí. Eu acho que essa ferida que foi causada por nós mesmos, a gente não pode deixar de mexer nela, gente. O Emmanuel faz uma oração. Eu só vou ler 2 frases dela para vocês entenderem o que acontece aqui nesse livro. Divino amigo, eu vou contar o cenário. Ele está libertando este ser que eu falei que é um grande perseguidor. Se a gente pudesse denominá-lo e enxergá-lo naquele estado que ele estava, alguém que botava medo em qualquer um, e que tinha sido numa encarnação anterior um Papa. O Chico sabia exatamente quem era esse Papa. Esse ser se transformou num perseguidor e ele estava trabalhando em função do seu poder mental, do seu poder, né, esse poder único. Quando ele é dividido, o mal passa a existir e passa a ter poder, gente. Aí é onde nós ficamos mais confundidos ainda, acreditando, mas como é que pode, né? Que isso, o mal? Não, vamos juntar a história toda, e o Adão e Eva deixarem de comer o fruto do bem e do mal, conhecerem bem e mal, e entenderem que não há bem e não há mal, só há um bem. Né? O taoísmo, do qual eu não falei hoje, fala muito uma linguagem que nos ajuda também a entender isso, ao mostrar essa integração em relação à humanidade. O Tao é algo onde não há bem nem mal. O Tao é indefinível, o Tao não tem, né? Mas enfim, ele diz assim: divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros os que se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos, mas assistimos, entretanto, que raríssimos corações imploram o concurso divino para os fortes, a fim de que sejam conduzidos pelo teu amor e pela tua justiça, que não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. E a última frase, que precisa ser falada com a voz um pouquinho mais alta para que fique na nossa consciência: não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos. Aí, esse livro mostra que quando o Gregório é liberto, no final do livro, ele não vai ser encaminhado por um umbral para pagar tudo que ele fez. O movimento é muito diferente. É lógico que ele vai se tornar responsável por todos os atos dele, né? E responderá. Não é que responderá a palavra, ele encontrará face a face tudo aquilo que ele plantou. Segundo dizem, né, pelo livro, o Gregório estaria até reencarnado nesse momento. Espero que ele esteja se dando bem na história. Mas não há um processo linear como a gente atribui aos nossos, como a gente atribui através dos nossos julgamentos. Quem somos nós para julgar alguma coisa? Quem somos nós para determinar? Esse nós aí sai de cena para entrar a palavra ego. E quando sai de cena, entra a divindade, entra a Yoga e entra a solução dos nossos problemas. Quem experimentar de verdade vai ver que a coisa é muito mais fácil. Não é panaceia, não é sair da nossa frente bobamente os nossos sofrimentos, não. É transformar o processo de modo que o sofrimento, quando ele acontece, ele vai primeiro sendo enxergado de uma forma diferente. Esse é o primeiro movimento. Depois ele vai sendo mudado. Nesse refluxo, você passa a caminhar criando o seu próprio universo.
E aí, é mesmo. Aliás, agora continua. A gente está criando o nosso próprio universo. Só que de uma forma vinculada ao nosso ego. A gente passa a criar o nosso universo com a nossa verdadeira natureza. É isso. Ou eu posso. Fala. Não, é porque na teologia católica, o livro de Jó é conhecido como o livro da libertação do coração. Né? E foi ele que inspirou o Papa João Paulo II a escrever uma encíclica lindíssima sobre a misericórdia divina, que nos é incompreensível. Né? E pela essa passagem do sacrifício do final, que é o que redime, né, todo mundo. Que esse sacrifício se dá com os 7 touros e os 7 carneiros. Né? Porque também os carneiros eram conhecidos, né? E também os 7 touros. Né? Para terminar definitivamente os sacrifícios mitraicos, os touros, onde você se recalia, você apenas se desculpa, mas você não se integra. E aí, com os carneiros, entra a gratidão. Né? E aí você realmente se limpa completamente com a gratidão. E se prepara, por isso que depois vem os salmos de Davi, onde são salmos de louvor e de gratidão. E da casa de Davi é que vai vir Jesus, onde o sacrifício não será mais nem de touros, nem de carneiros, mas o sacrifício do amor. E aí é que é fantástico, porque sinto muito, Mitra, me perdoe, sou grato com o carneiro, eu te amo, Jesus. Ou seja, é um processo, resumo do resumo do resumo, né? E que funciona, e que já está dentro da gente, dentro do inconsciente coletivo da humanidade, que vem lá dos tempos da Lemúria, como você falou, e está aí para a gente usar. Né? Obrigado, Rosa. Obrigado pela contribuição. Vocês vejam a riqueza desse processo. E se a gente mergulha dentro dele e faz o que tem que ser feito, realmente as coisas acontecem. É só a gente perceber e passar todos os dias a imaginar que esse mal, como a gente deu tanta força a ele, realmente não existe, por mais que isso choque a gente. Enquanto chocar, a gente está fora desse caminho ainda. Em algum momento ele vai deixar de chocar. Aí a gente sabe que o sinal soou e a gente começa a abrir os olhos. Né? Esse é o processo. Então vamos à música final. Que música é isso? A nossa oração final é a música. Quando você vem aqui é isso. Gente, nessa oração final, realmente, essa música, eu queria que a gente lá embaixo, enquanto a gente não termine aqui, mantivesse o silêncio. Porque, ainda que algumas pessoas tenham que sair por causa da hora, né? O processo, ainda que depois a gente fale e tudo mais, mas o silêncio ainda está funcionando. O trabalho espiritual, quando a gente está falando aqui, ele está acontecendo. E ele vai continuar acontecendo, acontece aí embaixo, né, perto da cantina, nas livrarias, aí, onde for. Então a gente precisa entender isso. Quando vai cantar música, não é tipo aquela coisa de criança quando soa a companhia do recreio. A criança aqui é o Eliarro, é a criança divina dentro de nós, que vai falar com autoridade exatamente só e somente só por estar aberta e completamente aberta a tudo, movida pela fé. Mais do que pela fé, pela certeza do que a gente precisa atingir e a gente vai atingir.